Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana, alguns de vocês já devem me conhecer. Eu trabalhei muitos anos na organização, na União Popular de Mulheres de Campo Limpo, e também trabalhei mais de 10 anos como educadora do projeto MOVA, do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. A Alice, assistente social do NCI Campo Limpo, me convidou para estar fazendo um videozinho para vocês explicando um pouquinho de quem foi o Paulo Freire, né, e as suas contribuições para o movimento de alfabetização de jovens e adultos. Hoje, a União Popular de Mulheres ela desenvolve um projeto muito importante chamado MOVA, que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que é desenvolvido na sua sede lá no Jardim Maria Sampaio, que eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, né? É um projeto que atende jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar. E eu vou estar falando aqui para vocês explicando um pouquinho quem foi o Paulo Freire, né? Bom, vocês já devem ter escutado falar dele de alguma forma, se não, vão estar escutando aqui hoje, né, pela primeira vez comigo. O Paulo Freire ele é considerado um grande educador, pensador e filósofo brasileiro. Ele é uma pessoa muito importante para a gente pensar no nosso dia a dia, né? Pensar nas contribuições que ele trouxe para a educação brasileira. Nunca foi tão importante falar de Paulo Freire como está sendo falar agora, né? Principalmente por conta desse momento que a gente está passando, desse momento político e social que a gente está passando, né? Enfrentando muita dificuldade, uma crise financeira muito grande e, uma instabilidade política, né, constante que está acontecendo. Bom, Paulo Freire ele nasceu em 1921, ele nasceu na cidade de Recife, lá em Pernambuco. Ele é filho de um capitão, de um militar e de uma mãe, dona de casa, a qual ele se inspirou muito para escrever as suas obras e produzir as suas teorias, né? Foi vendo a atuação da sua mãe como uma mulher participativa na vida diária dos filhos que ele se inspira em desenvolver e estudar as suas obras. Paulo Freire ele foi uma pessoa muito importante. Ele foi se eu não me engano, ele foi o único filho a conseguir fazer faculdade, a conseguir concluir um curso universitário. Ele faz faculdade de direito, mas ele se encontra mesmo, ele se vê e se identifica como um educador, como um professor. Aquilo que ele sempre gostou de fazer foi ser educador, foi ser professor. Ele foi fundador do programa da Divisão de Educação e Cultura do Serviço Social, né, da indústria, do SESI. Ele foi um dos fundadores, né, lá em 1947. E o Paulo Freire, na sua prática, ele sempre defendeu a questão do diálogo, ele sempre defendeu o diálogo entre escola, família e comunidade, né? Ele sempre apresentou sempre uma visão muito democrática da educação. Ele não via a educação como algo que tem que algo, como eu posso explicar? Ele não via a educação como uma forma de depositar conteúdos para os alunos. Na concepção antiga, da escola antiga, o professor ele era a pessoa que detinha todo o conhecimento e o aluno era um ser vazio que recebia o conhecimento. Então é como se eu fosse o aluno e a minha cabeça fosse vazia e eu abrisse uma portinha e o professor vinha e depositava todo o conhecimento. O Paulo Freire chama isso de educação bancária, né? Por que ele chama de educação bancária? Porque quando eu vejo o aluno como uma caixinha vazia e o professor vem depositar, o que a gente faz no banco? A gente deposita, né? Por isso que ele chama de educação bancária, porque vem o professor e deposita o conteúdo na cabeça do aluno como se ele fosse algo vazio. Mas aí eu pergunto para vocês, a gente pode considerar o estudante como uma caixinha vazia? Será que esse estudante, ele não traz um conhecimento da sua realidade, um saber vivido da sua família, da sua crença religiosa, da sua crença cultural,
dos seus costumes com a sua família na vida em comunidade? É isso que o Paulo Freire apresentou. Ele começou a questionar isso, ele começou a falar assim, peraí, será que o aluno, o estudante, ele é vazio? Não. Ele pode sim e deve participar dessa construção do aprendizado. O aprendizado, ele é uma troca. O aprendizado, ele é constante. Eu, aluno, aprendo com o professor e o professor aprende comigo. Isso é uma constância, é uma troca mútua. Eu aprendo com o outro aprende comigo. Por isso que o Paulo Freire dizia, né, e diz que não há um único saber, há saberes diferentes. Cada um contribui com um saber, com um conhecimento diferente do outro. E para esse aprendizado acontecer, eu tenho que ter o diálogo, eu tenho que ter a escuta, eu tenho que saber escutar o outro, eu tenho que me comunicar com o outro, respeitar o outro, sem julgar o outro, dizer que ele é melhor ou pior do que o outro. Eu tenho que entender que ele tem um tipo de sabedoria, ele apresenta uma opinião diferente da minha. E isso é uma forma de você viver democraticamente. Viver democraticamente é você respeitar o outro, é construir com o outro, né? Por isso que a gente fala que Paulo Freire traz uma concepção de uma educação democrática, dialogada e transformadora. Porque quando eu consigo transformar, eu estou me libertando. Quando eu consigo apresentar para o outro a possibilidade de ele aprender a ler e escrever, eu estou ampliando a sua visão de mundo e eu estou libertando essa pessoa a conhecer o mundo. Uma pessoa que não consegue fazer, ler, compreender o mundo, ela fica presa, ela não consegue se desenvolver por completo. E é isso que Paulo Freire defende, que é exatamente isso, é uma educação que liberte o outro, que transforme o outro. E para que essa educação possa transformar o outro, é importante que eu trabalhe de uma forma participativa e coletiva. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que não dá para a gente pensar na escola e na educação como uma estrutura fechada. Eu tenho que pensar na educação como algo que vá além do muro da escola, que passe esse muro da escola, porque essa escola está inserida dentro de um bairro, dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, e essa escola ela conversa com o que está fora dela. É lógico que é muito difícil a gente ver isso hoje, é muito difícil a gente ver uma escola que consiga se comunicar com a comunidade. E esse que é o grande desafio do Paulo Freire que ele deixou, mas eu não digo que isso é impossível, isso é possível sim. Né? Se a gente trazer aqui o que é o projeto MOVA, o que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, é exatamente isso. É uma escola que sai do muro da escola. É uma escola que está diretamente ligada à sua comunidade, que está diretamente relacionada à realidade social, a essa problemática da realidade social. Por isso que o MOVA ele é tão importante para a vida de muitas pessoas, porque ele é um espaço que transforma, ele é um espaço que vai possibilitar com que o outro possa discutir, que possa aprender com o outro, né? E que eu vou ver, e eu como aluno vou ver que, eu sei muito, eu posso não saber ler e escrever, mas eu trago muito conhecimento comigo, que eu carrego muita sabedoria, né? Porque eu não sou uma caixinha vazia, eu tenho uma caixinha cheia de conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da minha vida desde que eu nasci, porque eu tenho uma história de vida. E aí é isso que é um dos grandes legados que o Paulo Freire deixou. É essa forma da gente poder enxergar o adulto, o jovem, como um agente transformador e participativo da sociedade, né? De uma forma que inclua e que a gente possa escutá-lo, recebê-lo e transformar junto, né?
Eu acho que isso é uma das grandes sacadas que o Paulo Freire teve, né? Ele é considerado como um grande pensador e um grande agente transformador na educação por conta disso. Uma das suas maiores obras escritas, que foi escrita por volta de 1968, que é o livro A Pedagogia do Oprimido, que fala sobre essa questão que eu citei, dessa relação de opressor, tá, que o professor tinha antigamente com os alunos. Ele na época da ditadura militar, é lógico que ele não pôde ficar no Brasil, ele foi exilado, ele teve que sair, ele ficou preso durante 70 dias. Depois ele foi exilado. O que é ser exilado? É você ter que ser obrigado a sair do seu país de origem, porque se você fica no seu país, ou você fica preso e torturado e corre o risco de morrer. Então ele saiu do país, foi para o Chile, para os Estados Unidos, depois para a Suíça. Só depois que termina o regime militar, né, o golpe militar, quando termina, mais de 20 anos, ele volta para o Brasil e desenvolve muitos projetos vinculados à área da educação, e um deles é o projeto MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que existe até hoje. E se a gente não tomar cuidado frente ao que está acontecendo, a gente pode perder esse projeto, né? Porque a gente está vivendo um momento político muito perigoso, uma época política que está oprimindo cada vez mais o pobre, que está conseguindo fazer com que a desigualdade social aconteça de uma forma muito rápida e destrutiva. E a gente percebe claramente que esse governo, ele não quer que ninguém pense, que ninguém reflita, que ninguém estude. Esse governo, ele quer pessoas que abaixem a cabeça e obedeçam eles. Por isso que falar de Paulo Freire, por isso que falar de MOVA é tão importante a gente estar dizendo isso nesse momento, porque falar do Paulo Freire, falar das suas ideias, é pensar, é refletir criticamente sobre o que está acontecendo e não deixar com que o outro nos domine e faça com que a gente tenha que obedecer, né? Porque nós somos seres pensantes, nós somos seres que queremos ter uma participação social e queremos participar das decisões na vida em sociedade, né? Eu acho que é um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que até me estendi um pouco no meu tempo, mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido o que eu trouxe. E se precisar de alguma outra um esclarecimento que eu possa contribuir, eu tô à disposição de vocês, tá bom? Então, vou me despedindo aqui, um grande abraço a todos e tentem aí se cuidar o máximo possível. Tchau, tchau.